Glórias a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. E hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para passar a mensagem que Deus tem colocado em meu coração. Já vou ler de imediato aqui, 1 Coríntios 13. Glória a Deus, aleluia. Hoje o que eu vou falar vai ser sobre o amor de Deus, para conosco. 1 Coríntios 13. Vou ler do 13 até o 7. Aleluia. Que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não age em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Até ele. Pode sentar. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma breve introdução do amor, Aquele dia que nós estávamos aqui no estudo, que o meu esposo estava falando ali, e até a irmã Lisete comentou ali das pessoas impacientes no trânsito. Eu disse, como falta amor, como falta empatia com as pessoas. Naquele momento ali, me tocou no meu coração. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar do amor. Foi ali naquele momento que veio já a mensagem para mim. E justamente daí, essa semana, o irmão pediu para que eu trouxesse, Então, o que eu venho falar é daquele amor que Deus tem por nós, que é o tal do amor ágape, Eu até estive pesquisando, lendo bastante sobre isso, que é aquele amor incondicional, é aquele amor que não tem limite, é o amor que Deus tem por nós. Aquele amor assim, que isso só tem quem aceita Jesus. Quem não aceita Jesus não tem esse amor, Que daí não é aquele amor que eu tenho pelo meu marido, não é aquele amor, É um amor que Deus tem por nós. O que isso significa? Que hoje em dia nós estamos vivendo, tempos de apostasia, como tem falado bastante. O povo tem se corrompido muito, ou pelo dinheiro, ou até mesmo pelo poder. E isso, assim, tem deixado, o amor de lado. E esse verdadeiro amor, eu também li lá em 1 João, até vou ler com os irmãos, 1 João 4 e 8, que fala, que quem não tem amor não conhece a Deus. Que diz assim, 4 e 8 eu vou ler ali, quem não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Então, se nós não tivermos esse amor, a gente não conhece a Deus, Porque Deus, Ele é amor. E o que eu tenho lido bastante sobre o amor aqui, que também fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Que amor é
é esse que Deus tem por nós, para nos resgatar desse mundo, para tirar do pecado, para nos salvar. Somente Deus tem esse amor o qual não tem medida, não tem largura, não tem comprimento, não tem profundidade. Isso é um amor ilimitado, diferente do amor que a gente sente. Independente daquilo que a gente faz, Deus vai continuar nos amando da mesma forma. Que nem foi lá no Jardim do Éden. Adão pecou, mas Deus continuou amando Adão da mesma forma. Porém, ele tinha saído dos caminhos, ele tinha pecado contra Deus, ele tinha saído da onde Deus falou que era para ele estar. E mesma coisa às vezes acontece conosco, né? Às vezes a gente sai do caminho, a gente sai por aí e pai, eu não vou fazer a obra porque a gente tem que negar a si mesmo, né? Muitas vezes eu falo com meu esposo, tô cansada, é isso, a gente trabalha o dia inteiro, mas vamos fazer uma live, vamos falar do amor de Deus, sabe? E não é simplesmente a gente falar o que pensa, a gente tem que examinar essas escrituras, porque nós estamos falando para almas, nós estamos falando para pessoas assim, que estão assistindo a live. Olha o compromisso que eu tenho nas mãos, porque uma alma vale o mundo inteiro. Então o compromisso que a gente tem de levar o amor de Deus, porque tudo que eu posso falar, eu posso dar errado. Então nós temos que falar exatamente o que está aqui, exatamente da onde Deus também me tirou, da onde que Ele me resgatou. Eu achava que eu ia ser salva porque eu era uma pessoa boa, eu não matei, não matava, não roubava, eu sou uma pessoa boa, mas também não fazia as vontades de Deus. E na época o pai da minha filha me disse assim, mas não precisa estar na igreja, se é para estar na igreja lá que nem fulano, daí vem aquelas pessoas que não dão bom testemunho, né? Igual eu fui convidar uma pessoa que trabalha lá na loja, eu falei, ela falando que queria levar o filho dela na escola dominical, assim, levar na escolinha, ensinar o caminho para ele. Falei, não, vai ali tem uma igreja ali perto do meu serviço, né? Vai ali mas lá onde o fulano é pastor? Não. Aonde esse clã congrega? Não, se é para ser que nem eles, eu não vou. Misericórdia, Jesus. E agora? É complicado, olha, esse mau testemunho deles. A gente convida para ir na igreja e eles falam, não, você vai igual. Não é para ser igual fulano, ciclano. É para nós seguirmos. O nosso alvo é Jesus. Mas às vezes o povo ele não enxerga, ele vê as pessoas, né? E acham que nós temos que seguir o fulano. Não é o fulano. Nós temos o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Esse sim nos dá a salvação. Somente Ele nos dá a vida eterna. Não adianta nós ficar olhando nem para a direita nem para a esquerda, aonde a gente vai se desviar. Entendeu? O que nós possamos seguir em frente e olhar somente para Jesus. E também me chama a atenção no amor de Deus, que Ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu amei, assim como Ele nos ama. Ele é um Deus que está sempre pronto a perdoar, sempre. E às vezes nós, seres humanos, queremos ser melhor ainda que Deus. Um irmão nos magoou, alguém nos magoou, a gente não quer perdoar. E a gente não sabe que o maior prejudicado é nós mesmos. Isso eu tento passar às vezes para minha filha, que ela é ainda jovem, e ela acha que as coisas é tudo a ponta de faca. E eu falo, não é a ponta de faca, minha filha. Se ele te magoou, tu não tem que retribuir da mesma forma. Tu não está se rebaixando. Tu tem que ser o caráter de Cristo. Aleluia. Se nós seguimos a Deus, nós temos que ter o caráter de Cristo. Nada mais do que isso. Aleluia. Eu estou meio ruim da garganta, desde quando começou o inverno, eu estou com a minha garganta meio ruim. Até vou falar meio mais baixo para não irritar. Que da última vez os irmãos, não sei se lembram, deu uma tosse, tive que encerrar a mensagem. Mas em nome de Jesus eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. E também, falando do amor de Deus,
é um amor que ele tem paciência, é um amor que ele usa de misericórdia. Então não adianta nós falar do amor de Deus e não usar de misericórdia, que nem o meu esposo leu do Bom Samaritano. Não adianta eu falar do amor e lá fora alguém me pedir um copo d'água e eu não der uma água. Igual a irmã Lisete também citou naquele dia, né, que me chamou muita atenção em relação ao trânsito, porque o trânsito ele tira, falando por mim, ele me tira do sério. Mas eu baixo minha cabeça, glória a Deus, aleluia, pode passar, vai com Deus. Porque as pessoas que têm muita pressa, elas não dão lugar para ninguém, é cada abençoado que se atravessa, e é só a misericórdia de Deus na nossa vida. Só Ele para nos salvar. Não só nisso, né? E muitas vezes eu trabalho no comércio, então a gente está ali de frente, né? Então todo mundo sabe que eu sou cristã. Qualquer vacilo, mas você não é crente? Como é que vai perder a paciência? Tu é crente? Se tu é crente, tu tem que... Eu sou crente, mas eu não sou capacho do diabo, hein? Não me tire do sério, vamos fazer as coisas certas, porque Deus, Ele é conosco, né? E Deus, Ele tem nos dado e nos capacitado, principalmente, para mim, né? Eu tenho aprendido tanto nesses últimos tempos, que eu tenho lido bastante a Bíblia, e com meu esposo, então muitas coisas, às vezes, eu achava que não era, se tu vê algo errado, tipo assim, eu nem vou me meter, tem negócio errado, eu vou ficar quieta. Mas também cabe a mim, seria uma forma de pecado tu não falar que pro irmão que ele tá fazendo coisa errada, né? Então, às vezes eu achava que ficar quieta tava tudo certo. Então, conforme a gente vai buscando a Deus, conforme vai aprendendo mais de Deus, Deus, Ele vai nos falando no coração, né? Deus nos tem capacitado ali, Ele tem nos falado que Ele nos dá um discernimento. Ele dá. Então basta nós buscarmos a Deus. Glória a Deus, aleluia. E falando do amor de Deus, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe, foi Ele que nos criou. Eu também estava lendo ali em Jeremias, né, irmãos? Ali em 1:5, se eu não me engano, que fala que Ele conhece desde o ventre da tua mãe. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. A minha pregação hoje é voltada para o amor. Mas para nós termos amor, nós temos que aceitar Jesus. Para nós aceitarmos Jesus, nós temos que reconhecer o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Aquele sangue inocente que correu lá. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Só Ele para nos salvar, meu Deus. Não tem mais ninguém. A forma que nós estamos vivendo nesses últimos dias, tudo tem apontado para as portas. Deus está às portas. A gente tem visto notícia, meu Deus, daquela criança inocente que morreu. E ainda tem pessoas que se dizem evangélicos, que falam do amor de Deus, mas não fazem, não condiz o que diz a palavra. Não adianta também não se esconder através da palavra e falar eu sou isso, eu sou aquilo, e lá em casa eu sou diferente. Lá em casa eu acho de outra forma. E não adianta também nós falarmos do amor de Deus e não viver aquilo que a gente fala. Então, aquilo que eu tenho dito, eu tenho falado, eu tenho tentado viver a cada dia que Deus tem nos dado, nos guardado, né?
Eu tenho falado também com meu pai, está com 70 e poucos anos, e ele diz assim, ó, eu recebi uma profecia que já era para mim ter partido daqui, mas Deus ainda me quer aqui, que eu tenho algo para fazer. E eu fico pensando, glória a Deus por isso, que satisfação, que orgulho que eu tenho do meu pai, que orgulho que eu tenho da minha mãe, por estar servindo a Deus, que eu sei que tem momentos, irmãos, que só Ele tem cuidado de nós, só Ele para nos guardar, só Ele para nos livrar. Esse mundo está cheio de pecado, cheio de maldade. Às vezes a gente acha que é fácil, mas não é fácil falar do amor de Deus. Às vezes tem pessoas que acham que a gente está contra ela, mas não é contra a pessoa, é contra as atitudes dela. Porque eu tenho uma pessoa ali que ela frequenta a casa de religião, daí eu falo do amor de Deus para ela, e ela diz, tu sabe que eu tenho a minha religião? Eu sei que tem. Daí às vezes eu fico pensando, mas ela diz assim, mas lá também tem Deus, a gente serve a Deus. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o inimigo ele tem cegado muitas pessoas estão cegas, elas são cegas espiritualmente. Então é o dever nosso aqui de cristãos orar por essas pessoas, não orar somente pelos nossos, claro, vamos orar pelos nossos filhos, nossos vizinhos, os que estão à nossa volta, mas vamos orar pelo mundo de forma geral. Eles têm sede, gente, eu estou vendo através da live que a gente tem falado, eles pedem oração, no final nós vamos orar por esses irmãos que têm pedido. Eles têm, assim, eles estão procurando uma solução, eles estão procurando um vazio que tem ali dentro, que esse vazio é só Jesus que vai preencher. Esse vazio assim não é coisas desse mundo, não é riqueza, não é um bom salário. Tem muitas vezes muitas pessoas com depressão, pessoas da alta sociedade, pessoas com dinheiro, pessoas com uma doença, mas não são felizes, porque nós encontramos paz somente em Jesus Cristo. Igual o meu esposo ministrou na rádio, vida em abundância. Onde que nós vamos ter vida? Não é vida próspera, vida em riqueza, vida em abundância somente em Jesus Cristo. Só Ele que morreu por nós, só Ele que nos deu a vida para nos salvar. Não adianta também nós não viver a palavra e só falar, né? Seria que nem falou a palavra ali, seria que nem o sino que só retine. Não adianta de nada disso. O que nós temos que fazer? Nós temos que viver, nós temos que andar com fé. Também, se nós não tivermos amor, como diz o 2 ali, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, a ciência, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar, se eu não tiver o amor, nada serei. Então não adianta a gente não ter amor pelas pessoas. O amor de Deus, né? Não é aquele amor que a gente quer algo em troca. Ah, tá, eu amo o meu, ele pode me dar tal coisa, eu vou amar. Não aquele amor dessa forma, né? Nós temos que ter o amor que Deus teve por nós, que amou de tal maneira que nem nós temos que nos colocar na presença de Deus, porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá, nós podemos viver da forma que nós quisermos. Nós não precisamos viver, vai para a igreja, agora vai ser submissa ao pastor. Ele sempre acha que, olha lá, tu fazer coisa errada, o pastor vai puxar a tua orelha. Nós não estamos aqui para seguir o pastor, mas sim a Jesus Cristo, né? Então nós temos aonde Deus está, o nosso coração também está. E eu queria comparar com Adão ali no Éden. Como Deus sabia que ele estava lá entre as árvores, né? Ele diz, cadê Adão? Cadê você? Ele estava escondido, porque ele pecou. É a mesma coisa a nós. Às vezes, quando a gente erra, a gente fica com vergonha de Deus. Pai, eu errei, eu não deveria fazer tal coisa. Deus já sabe, mas Ele quer que nós confessamos,
que nós se arrependemos e que nós abandonamos o erro também. Não podemos ficar insistindo no erro. O que Deus falou para Jeremias, né? Desce a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Então, às vezes Deus quer falar contigo, mas tu tem que se colocar aonde Ele quer que tu vai. Muitas vezes Deus tinha falado comigo, Raquel, muita profecia, né? Fala da minha palavra. Eu, mas eu não sei falar. Como que eu não sei falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele morreu por nós para salvar? Então, basta eu abrir a minha boca. E até pouco tempo eu estava me escondendo. Foi do ano passado. Do ano passado para cá, que eu falei para Deus, eis-me aqui, chega de me esconder, porque eu fico pensando, tem muita gente que sabe da Bíblia, que prega a Bíblia maravilhosamente bem, que sabe da palavra, sabe das ordens, mas também não vive, né? Não resolve também, se não tiver o amor, senão, o que adianta? Então, o que eu tenho me colocado, que Deus possa me usar, que eu venha ganhar almas para Jesus, ou através do meu testemunho, através da minha vida, através daquilo que Deus tem falado através de mim, que eu possa chegar no céu com as mãos cheias, né? Que é essa a nossa missão aqui na Terra. Que os dias estão sendo contados, irmãos. Agora falando da mãe, ela está bem apavorada. Eles vão fechar essa igreja, porque nós já estamos sendo perseguidos. Eu fico pensando, quantos já morreram lá no primeiro século, né? Do cristianismo? Quantos morreram? Quantos leões naquela arena jorraram sangue para que o Evangelho chegasse até aqui, para que chegasse até nós? E hoje nós podendo falar do amor de Deus, vamos falar, não vamos se envergonhar, nós não temos do que se envergonhar. Então vamos poder falar com o coração aberto, com o peito aberto, enquanto nós temos tempo. O tempo já está se acabando, o tempo já não está permitindo. Eu posso sair ali, pode ser agora, eu posso ter um infarto, eu posso morrer, e aonde estará a minha alma, Senhor? Que Deus possa nos dar esse entendimento, que nós, além de sermos salvos, que nós venhamos levar o Evangelho a outras pessoas, que nós possamos também falar do amor de Deus. Eu quero ganhar as minhas tias para Jesus, em nome de Jesus, que tem uma, de todas as irmãs da minha mãe, apenas uma que não é cristã. Todo o resto, ainda, graças a Deus, aceitou Jesus. Reconheceu. Eu tinha um tio, para você, eu vou contar o testemunho dele, um tio viciado em jogos. Eu pensava assim, não, ele é impossível, ele não tem como ele aceitar Jesus. Ele tem ainda entregava gás lá em Santa Maria. Se ele estiver assistindo a live, é o testemunho dele. Eu achava impossível ele aceitar Jesus, porque ele era viciado em jogo. Daí ele saía até do serviço, tinha que voltar para o serviço e jogava aquelas canastras e coisa e tal, e amanhecia à noite e virava à noite, a mulher já estava daquele jeito. Se tu não largar o vício, eu vou ter que... não vai dar mais, né? E o que aconteceu? Não é que ele aceitou Jesus e agora ele prega a palavra. Olha, Deus, ele transforma, basta a gente se colocar. Mas Deus manda a gente se colocar. Não é para não ficar parado. Então, vamos se colocar na presença de Deus. Eu tenho me colocado, tenho me esforçado. Deus conhece o nosso coração, para que Ele venha nos usar conforme a sua vontade. Porque às vezes assim, Deus, Ele está em todo lugar, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta. Ele se manifesta onde onde é busca dEle, aonde estão chamando Ele, aonde estão adorando Ele. Aí Ele se manifesta, Ele está em todo lugar. Mas por que Ele não se manifesta em todo lugar? Porque Ele vem aonde aquela
bateu, abrir-se-vos-á, ali ele vai cear conosco, ele está no nosso coração. Aí ele não arromba que nem o inimigo, ele não tá com o pé na porta, eu vou entrar. Diferente, né? Ele bate com uma voz mansa e humilde, para que a gente possa deixar ele entrar no nosso coração. E se Deus assim permitir, que também a gente possa, né, ganhar os nossos filhos para Jesus, porque o mundo está indo de uma certa evolução que os jovens não querem mais aceitar Jesus. Eles, como fala minha filha, não, eu já aceitei Jesus faz tempo. Mas que bom, né? Mas não é aceitar assim, nós temos que seguir, nós temos que andar nos caminhos. Não é somente, né? Porque imagina, se Deus não volta agora, se Ele voltar daqui 20 anos, será que vai ter uma igreja ainda preparada? Uma igreja, aquela que ora, aquela que persevera em oração? Aí eu fico pensando muito aquelas pessoas de oração, que a minha tia falecida, hoje a tia Diva, e eu, quando criança, ia orar lá, ia posar na casa dela, e antes de dormir, ela tirava em torno de meia hora, 40 minutos de oração, e ela forçava, eu quando criança, forçava, se ajoelha aqui vai orar, e eu, meu Deus, eu não quero posar lá, porque tem que ficar meia hora de joelho lá, e eu não vou pra lá, mãe. Não, minha filha, posa lá com a tua tia, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, era um sacrifício para mim. Porque ela orava. E hoje eu entendo exatamente. Ela pegava a Bíblia, eu lembro, ela botava o óculos antes de dormir. Um versículo ela lia de novo, ela relia, encontrava detalhes que Deus estava falando, nos detalhes ali. E eu lembro sempre dela. Eu quero ser que nem ela. Se ajoelhar ali, eu ficar 30, 40 minutos, orar por todos, que Deus me dê essa capacidade de perseverar até o fim. E esse versículo de Coríntios aqui, que eu estava lendo, eu li, e eu também estava achando assim, pensando que a fé era bastante, né? Mas diz ali, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tivermos amor, nada serei. E eu pensava assim, pai, eu achava que só tendo fé já era o suficiente. Então a gente tem que ter frutos do Espírito, né? Tem que ter, não é só uma coisa, é um conjunto, para que possamos ter o caráter de Cristo. E eu queria ler ali no 13 mesmo, ali, no último, né? No último versículo que fala assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor é o maior deles. Aleluia! Glória a Deus! Então eu convido os irmãos, aqueles que tem alguém assim que não perdoaram, assim, que possam perdoar. Porque muitas vezes, ao decorrer da caminhada da gente, tem pessoas que nos feriu, mas que a gente venha liberar esse perdão, porque isso vai ser melhor para nós. Nós precisamos perdoar para que nossas orações sejam atendidas. Se você tem aquela pessoa que tu ainda não conseguiu, se tu tem uma ferida ainda aberta, que venha perdoar, que Deus venha nos dar essa capacidade de perdão, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, que Ele perdoa. O que diz lá em João 13, né? Quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Olha, eu tenho que viver perdoando. Eu tenho que... só que nós somos seres humanos, né? Nós, às vezes, pega nós meio de atravessado, a gente já quer briga, mas não dá. Tem que, igual a minha colega fala, não podemos esquecer que nós somos cristãos, né? Porque senão, olha, que o inimigo ele tem tentado, ele tem, e ele sabe exatamente aonde lhe pegar cada um, né? Qual é o ponto fraco de cada um. E essas pessoas, ontem, a minha enteada lá se incomodou lá, e com
padrasto dela e eu fico pensando assim, ó, pensa num vaso usado pelo inimigo. Meu Deus. E eu fico pensando assim, ó, aqueles que são usados pelo inimigo, eles são usados, são capachos e às vezes não vejam. Então nós que temos nos colocado na presença de Deus, que nós possamos assim, ó, servir a Deus de todo o coração, que nós venhamos servir a Deus assim, ó, com toda a alegria desse mundo, porque para nós estarmos vivos, se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar, porque a vontade nossa não é de vir para a igreja, a vontade nossa é de fazer coisas da carne, não é renegar aquilo que a nossa carne pede, né? Então que nós possamos, a cada dia que passa, levar o amor de Deus, que nós possamos estar mais perto de Deus, porque Ele está às portas para vir. E eu já vou encerrar essa mensagem, irmãos, deixando que essa meditação, né, que Deus deu o Filho para morrer por nós, foi isso que Ele deixou em meu coração para passar para a igreja, que nós venhamos ter cada dia mais empatia pelo irmão, que nós venhamos ter mais amor pelo irmão, se pôr no lugar do irmão, que às vezes, não do irmão necessariamente da igreja, mas do irmão aquele que me pede uma ajuda, daquele que vem falar comigo, daquele que vem pedir uma informação, para a gente não ser ríspido, né? Para a gente ser mais gentil com aqueles que eles falam conosco, que nós possamos transbordar a semelhança de Cristo em nossa vida. Assim eu entrego essa mensagem para a igreja e agradeço a oportunidade a Deus em primeiro lugar, né? E aos irmãos, e também continuem em oração, né, irmãos, por mim, pelo meu esposo, que a gente está com esse projeto da live, né? E eu me sinto tão pequena, tão pequena, que eu digo assim, que fraca, para não suportar como é que eu vou dizer para os irmãos, não ter. Graças a Deus o Rogério tem bastante conhecimento da palavra, né? Mas eu fico respondendo a meus irmãos e eu tenho medo às vezes de falar qualquer coisa assim e perder aquela alma para Cristo, né? Porque uma alma, ela é muito importante. Então, para que esse projeto, que a gente possa alcançar muitas almas, né? Não só aqui do Brasil, como eu tenho atingido em outros locais, para que viemos saquear o inferno, que como diz, né? Que o inimigo, ele não brinca de ser diabo. Então não vamos brincar de ser crente. Vamos ser fiel a Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos também orar pelos irmãos que pedem oração na live.